Então, agora, a gente aqui já terminou o corpinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que ficou. Já terminei aqui as carreiras, rematei, coloquei enchimento até aqui. E vou reservar aqui, a gente já tem a cabecinha, e o corpinho. Aí, a gente deixa aqui no cantinho reservado. E a gente vai começar agora a fazer o focinho com essa cor aqui. Marrom, né? Um marrom aí. Então, vamos lá. Na primeira carreira do focinho, a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, terminamos aqui o anel mágico com 6 pontos baixos. Aí, a gente vai partir para a segunda carreira, que são um aumento em cada ponto de base. E a gente vai ter, no final dessa carreira aqui, 12 pontos baixos. Aí, aqui, primeiro ponto. Aí, a gente já deixa aqui marcadinho. Pronto, então, tá marcadinho e segue. Então, cada ponto de base, 2 pontos baixos. Então, agora, a gente vai fazer aqui a terceira carreira. Nela, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai aumentar e vai ficar com 18 pontos baixos. Então, aqui pronto, o primeiro ponto feito e marcado. E no próximo ponto de base, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, até chegar aqui ao final dessa carreira, tá? Essa é a carreira de número 3. Aí, a gente vai fazer essa mesma sequência de aumentos até a carreira número 6. Onde a gente vai ter, então, um aumento e 4 pontos baixos. 6 vezes também. E a gente vai finalizar a carreira de número 6 com 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu. E daqui a pouquinho eu retorno, então, pra gente continuar a trabalhar. Então, aqui pronto, eu já fiz até a carreira de número 6, com um aumento e 4 pontos baixos. A gente ficou aqui com 36 pontos baixos no total dessa carreira. Aí, agora, a gente vai fazer a carreira número 7 e número 8. Ponto baixo sobre o ponto baixo. É os mesmos 36, é só repetir, tá? Ponto baixo sobre o ponto baixo, essas duas carreirinhas. Então, eu vou repetir aqui as minhas. E já eu retorno, então, pra gente continuar a trabalhar. Prontinho, então, aqui eu já fiz as minhas carreirinhas de repetição, carreira 7 e 8. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, a gente vai fazer as 3 últimas carreirinhas do focinho. A gente vai fazer primeiro a carreira número 9. Nela, a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Então, a gente vai ficar com 42 pontos baixos. A mesma coisa a gente vai fazer na carreira de número 10 e na última carreira, que é a carreira de número 11, tá? São duas carreirinhas aí que a gente vai fazer só ponto sobre ponto, 42 pontos baixos. Aí, terminou de fazer a carreira de número 11, 42 pontos baixos. Corta aqui um pedaço de fio pra gente costurar o focinho na cabeça. Aqui, ó, bem aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente vai depois costurar aqui, né, fazer o focinho, bordar direitinho. E aí, aqui é o focinho, então, do cachorrinho. Tudo bem? Então, vou terminar aqui as minhas carreirinhas. E aí, a gente dá continuidade, então, para as outras partes que faltam do cachorrinho. Então, aqui, gente, pronto, já fiz o focinho, né? Aqui é o fio que eu deixei para costurar. Já terminei aqui. Arrematei. Eu vou deixar aqui bonitinho reservado. Agora, a gente vai fazer o quê? As orelhas. São 2 orelhas, tá? Como eu sempre faço, eu mostro pra vocês uma prontinha. Aí, a gente faz a outra juntinhos pra vocês não perderem aí nenhum detalhe, nenhuma carreirinha, pra ficar tudo direitinho. Aí, aqui ela vai ficar dessa maneira. Então, aqui, ó, ela também na cor marrom, tá? É a mesma cor do focinho. É a cor das orelhas. Aí, aqui eu já iniciei, porque o início é bem do jeito que a gente já vem fazendo, tanto para iniciar a cabeça, o corpinho, o focinho, que é aqueles 6 pontos
baixos no anel mágico, aí 12, 1, 2 e 3. Então, na carreira aqui, onde que eu parei, foi na quinta carreira, a gente ficou, então, com 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, aqui a gente finalizou essa carreira com 30 pontos baixos. Só que agora, o que que a gente vai fazer? Chegamos aqui aos 30 pontos baixos e a gente vai fazer, então, da carreira de número 6, que é a próxima, até a carreira de número 10, só ponto sobre ponto. 30 pontos baixos, são esses pontos de aumento, que é justamente essa partezinha aqui, ó, para subir, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas, e aí eu retorno para mostrar para vocês. Lembrando que todas as carreirinhas, todos os detalhes, eu deixo direitinho legendado no vídeo para vocês, né? Eu já mostrei como que eu faço, geralmente eu marco aqui o primeiro pontinho, e aí eu vou, então, só fazendo as carreiras e me guio por ele, é o meu guia, né, até chegar à carreira de número 10. Ó, pronto, dessa forma eu coloquei aqui o marcador para indicar que aqui é a minha sexta carreira, que é o início, né? E aí eu sigo fazendo ponto sobre ponto somente, sem aumento algum, até a carreira de número 10. Aí você, no caso eu não faço, né? Não precisa mover o marcador, deixa ele aqui no meio do ponto, e aí você conta até chegar a carreirinha número 10. Então, pronto, gente, eu fiz aqui a carreira de número 6 até a carreira de número 10, tá? Só repetindo, ó, ponto sobre ponto, assim, e assim ficou. Ó, como eu marquei aqui na primeira carreira, e aí eu fui contando, me baseando nessa marcação. Agora, a gente tira aqui o marcador e vamos, então, fazer a carreira de número 11. Na carreira de número 11, a gente vai diminuir. Agora, a gente vai começar a diminuir, tá? Daqui até o final. Mas a gente vai diminuir agora... geralmente, a gente diminui de 6 vezes, mas agora a gente só vai diminuir de 3 vezes até o final. Ou seja... Nessa carreira número 11, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 8 pontos baixos, uma diminuição, mais 8 pontos baixos e outra, e por último, 8 pontos baixos e outra. Ou seja, 8 pontos baixos e uma diminuição somente 3 vezes, tá? 3 vezes. Aí, a gente vai ficar com 27 pontos baixos aqui, ó, quando chegar aqui no finalzinho dessa carreira de número 11. Então, pronto, aqui já finalizei a carreira de número 11. Na carreira de número 12, a gente vai continuar diminuindo. Só que dessa vez, a gente vai fazer uma diminuição e 7 pontos baixos também 3 vezes. E vamos, então, ficar aí com 24 pontos baixos, tá? Nessa carreira de número 11, a gente ficou com 27. Na carreira de número 12, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. Aqui eu fiz, na carreira de número 11, não sei se vocês se lembram, 8 pontos baixos de diminuição. Agora, eu vou inverter, eu vou fazer primeira diminuição às 7 pontos baixos. Isso é importante para ficar bem, com um formato bem legal. Eu já mostrei isso em vídeo para vocês, que a gente faz tanto quando você vai aumentando, para os aumentos não ficarem encontrados, quanto você faz isso também quando vai diminuindo o trabalho, para ficar, assim, não ficar marcado, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui a carreira de número 12, vou ficar com 24 pontos baixos no final, e na carreira de número 13, também deixar tudo aí bem direitinho para vocês, a gente só repete. Então, só repete ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Vamos lá, então? Então, aqui na carreira de número 14, a gente vai fazer o quê? Diminuir mais uma vez 3 vezes. Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos na diminuição 3 vezes. E vai ficar com 21 pontos baixos. Aí, a gente vai repetir esses 21 pontos baixos na carreira de número 15. Não se preocupe, eu vou deixar legendado direitinho aqui para vocês não se perderem. Vai ficar tudo certinho aí aqui no vídeo. Carreira número 14 e carreira número 15.
Agora, a gente vai fazer, então, a carreira de número 16. Na carreira de número 16, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai diminuir, continuar diminuindo 3 vezes. Então, a gente vai começar com uma diminuição para intercalar, para ficar legal, assim, né? Você intercala tanto os aumentos quanto as diminuições. Eu já falei sobre isso. Vai repetir por mais 2 carreiras, ou seja, a carreira de número 17 e a carreira de número 18 também tem 18 pontos baixos. Aí, você só repete ponto sobre ponto e não diminui de maneira alguma. Vou deixar aqui na legenda direitinho para vocês, legendado aqui no vídeo, né? Para anotar ou para voltar ao vídeo, ver direitinho aí, para não perder nenhum detalhe. E a gente tá quase terminando, falta 4 carreirinhas só pra gente, 4 não, desculpa, 4, isso mesmo, 4 carreirinhas que eu tô olhando aqui no meu caderninho. Faltam 4 carreirinhas, então, pra gente terminar aqui a orelhinha, falta pouco. Então, vamos lá. Então, prontinho aqui, agora a gente vai fazer a carreira de número 19. E nela a gente vai fazer, então, diminuir de novo 3 vezes, tá? 4 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes. A gente vai ficar com 15 pontos baixos. Aí, a gente vai repetir por mais de 2 carreirinhas, na 20 e na 21. Esses mesmos 15 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas, dar uma aceleradinha no vídeo e já eu volto pra gente fazer, então, pra eu dizer pra vocês como que vai ser a nossa última carreirinha. Então, aqui pronto, gente, a gente já fez a carreira 20, quer dizer, a gente não, né? Eu fiz a carreira 20 e 21, tá? Com 15 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer a carreira de número 22, sim, a última carreira aqui da orelhinha. Então, vamos lá. A carreira de número 22, a gente vai diminuir novamente 3 vezes. Então, a gente vai fazer uma diminuição, 3 pontos baixos. Uma diminuição, 3 pontos baixos, uma diminuição e 3 pontos baixos. E finalizou a carreira e também a orelhinha, tá? Pode cortar aí, depois que finalizar essa carreira, fio longo, assim, desse tamanho, para costurar na cabecinha e tá pronto, então, a orelhinha. Então, vamos lá, aqui, eu vou recapitular aqui nessa última carreirinha pra vocês como que eu faço a diminuição. Então, vamos lá começar, ó. Eu pego aqui, eu uso só as alcinhas da frente, né, do ponto. Então, eu pego a alcinha do primeiro ponto, como ela aqui na agulha, eu venho aqui e pego a do segundo ponto. Aí, eu passo aqui a linha, ou o fio, como vocês queiram chamar, através dessas alcinhas. E fecho aqui o meu ponto baixo. Pronto, já fiz aqui a minha diminuição. Aí, eu venho aqui e marco. Então, aqui pronto, marquei já o início da carreira. E aí, a gente vai fazer, então, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E repete novamente uma diminuição, mais 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e finalizando aqui, ó, a última repetição, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com uma diminuição e fazer 3 pontos baixos. Aí, vai dar certinho aqui no marcador. 2 e 3. Pronto, finalizamos. Aqui a gente tira o marcador e finalizamos, então, a orelhinha. Aí, corta o fio, tamanho aí, legal. E pronto, e arremata e
como você queira, né, arrematar. Eu faço da seguinte maneira, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Com a agulha mesmo de crochê ou com a agulha de tapeçaria, venho aqui, ó, por um ponto aqui, próximo ponto, venho aqui no próximo e passo pra cá, esse fio. Assim, ó. Se dá pra ver aí direitinho, deixa eu ver aqui o foco. Pronto. Acho que assim, ele fica assim um pedacinho da correntinha. Aí, eu venho aqui, então, no último ponto, ó, e passo ele pra cá. Pronto. Aqui eu já arrematei, então. Pronto, aqui a gente já finalizou a orelhinha. E pronto, é só reservar e continuar a trabalhar no nosso cachorrinho. Então, agora, aqui, depois que a gente já fez as outras partes, a gente vai fazer aqui os pezinhos, né? Pezinhos e perninha. Aí, aqui eu já fiz uma, mas a outra é exatamente igual. Então, aqui, como eu já deixei uma prontinha, aí a gente vai fazer a outra juntos aí, carreirinha por carreirinha, não se preocupe. E vamos lá, então, trabalhar. Ó, pra gente começar, a gente vai começar com essa linha aqui, esse marrom. A gente vai fazer um cordãozinho de correntes. E nesse cordãozinho de correntes, a gente vai colocar, então, um total de 7 correntinhas. 5, 6 e 7. Pronto, 7 correntinhas, tá? Aí, você vem aqui, ó, sem ser na primeira correntinha, na segunda, nessa aqui, você vai fazer 2 pontos baixos. Aí, você segue fazendo, em cada uma dessas correntes aqui, 4 pontos baixos em cada uma, né? Então, aqui, na próxima corrente, um ponto baixo. Na próxima corrente, mais um, 2. Na próxima, mais um, 3. E na próxima corrente, mais um, 4 pontos baixos. Agora, ficou aqui, então, só uma corrente, né? Nessa, deixa eu... Eu acabei errando, botei na última. Pronto. 4 pontos baixos, ó. Aí, aqui ficou só uma corrente. Nessa última corrente aqui, a gente vai fazer 3 pontos baixos dentro dela, pra fazer aqui a voltinha do pezinho. Então, vamos lá, ó. 1, 2 e 3. Pronto. 3 pontinhos dentro dessa correntinha. Aí, como a gente fez a voltinha, agora a gente vem pelo outro lado aqui da corrente. Então, a gente vai fazer o quê? Mais 5 pontos baixos para finalizar a carreira. Aí, a gente vai finalizar essa carreira aqui, então, com 14 pontos baixos. 5 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo em cada correntinha, né? Aqui na próxima correntinha, vou fazer aqui na próxima correntinha, mais um ponto baixo, totalizando 2. E assim a gente vai fazendo, ó, até chegar aqui na última correntinha. Então, a gente já tem 2 pontos, a gente vai fazer 3 aqui, pra finalizar, aí vai ter os 14 pontos baixos. Então, aqui pronto. Aí, pra gente fazer a segunda carreira, ó, a gente chegou aqui no final. Aqui no primeiro ponto, a gente vai fazer um aumento. Então, um aumento são 2 pontos de base, né? Aliás, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ó. 1 e 2. Aí, eu venho aqui e marco o iniciozinho da carreira. Venho aqui com o meu marcador. Então, pronto, aqui depois da marcação, né, já aqui, com o meu aumento para iniciar a carreira. Aí, eu vou fazer mais um aumento, são 2 aumentos seguidos. Aí, a gente vai fazer 4 pontos baixos. Aqui, na voltinha, a gente vai fazer um aumento em cada ponto,
Então, são 3 pontos, 3 aumentos seguidos. Aí, vai virar do outro lado mais 4 pontos baixos e finalizar a carreira com mais um aumento. Então, a gente vai ter aqui no total 20 pontos baixos. Então, aqui a gente chegou no final da carreirinha e agora a gente vai fazer, então, a nossa terceira carreira. Nela, a gente vai iniciar, então, com um ponto, aliás, um aumento. Um aumento aqui de pontos baixos. Mais um ponto aqui, pronto. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Nesse aumento aqui, que é o início da carreira. Aí, a gente marca. Pronto. Marcadinho. Aí, a gente segue fazendo. Aí, a gente tem um aumento, vai fazer mais 2, totalizando 3 aumentos. Vai fazer 7 pontos baixos aqui. Um aumento 3 vezes, ou seja, 3 aumentos seguidos. E fazer mais 7 pontos baixos até aqui o finalzinho da carreira. Então, a gente vai ficar com 26 pontos baixos. Então, pronto aqui, terminamos a terceira carreira com 26 pontos baixos. Na quarta carreira, a gente vai fazer, então, um ponto baixo. Começar com um ponto baixo aqui. Fazer um aumento, eu vou marcar esse meu primeiro ponto baixo. É um ponto baixo, um aumento 3 vezes seguidas, tá? Vou deixar aí tudo certinho pra vocês. Aliás, como eu sempre deixo pra se quiserem anotar e voltar, ou fazer junto, enfim. Não é da maneira como vocês quiserem fazer, mas aí fica fácil pra vocês anotarem bem direitinho. Então, a gente vai fazer um aumento, aliás, um ponto baixo, um aumento 3 vezes, um atrás do outro. Aí, quando chegar aqui, a gente vai fazer 7 pontos baixos, vai fazer um aumento e um ponto baixo, um aumento 2 vezes, um aumento seguido, né? Aliás, 2 aumentos, que é um aumento mais um aumento, ok? Fazer mais um ponto baixo e mais um aumento e finalizar a carreira com 7 pontos baixos. Então, a gente vai ficar com um total aqui de 33 pontos baixos. Eu vou deixar tudo anotadinho, bem certinho. E qualquer dúvida, já sabem, comentem, tá? Sem problema algum. E a gente vai repetir, ó, a gente ficou aqui e vai ficar com 33. Na carreira de número 5, que é a próxima carreira, a gente só vai repetir, fazer ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer os mesmos 33 pontos baixos, sem aumento algum, somente repetição. Então, pronto, aqui, ó, eu já terminei a carreira de número 5, só repetir, 33 pontos baixos. Mas nesse ponto aqui é onde a gente vai fazer a nossa troca de cor. A gente não vai mais usar essa cor marrom e vai passar a usar o branco. Ele vai ficar aqui, ó, desse jeitinho, nesse ponto aqui. Nesse ponto, então, aqui. O marrom, e agora a gente vai utilizar, então, a cor branca. Aí, como que a gente faz? Eu faço troca de cor, como vocês estão aí acostumados a ver, mas aí eu vou mostrar aqui bem direitinho como que é. Aqui tá o último ponto da carreira, aí eu dou uma desmanchada nele parcial, tá? Não precisa. Ou até se você quiser fazer ele parcialmente, você só puxa e não fecha. Ó, venho aqui, insiro a agulha, vou aqui fechar o meu ponto baixo. Aí, eu já fecho com a minha nova cor, no caso aqui com o branco. Eu venho e fecho aqui meu ponto baixo, tá vendo? Aí, eu gosto, mas isso sou eu, né? Outras pessoas podem fazer diferente, não tem problema algum. Mas eu gosto sempre de dar esses nozinhos assim, pra ficar presinho, e fica esse nozinho pro lado de dentro da peça também, então não tem problema. Aí, eu venho aqui com uma tesoura e corto aqui um pedacinho do fio marrom, porque a gente não vai mais usar ele, né? A gente vai usar aqui somente a cor branca. Então, pronto, aqui, ó, trocada, finalizada a nossa troca. Aí, eu vou tirar aqui um marcador, porque agora a gente vai fazer, então, da carreira de número 6, que é a próxima, até a carreira de número 9, a gente só vai repetir.
repetimos aqui na quinta, né? A gente só vai repetir, fazer ponto sobre ponto. Só que na cor branca, a única diferença é essa. Como a gente já trocou aqui, tá tudo certinho. Só fazer ponto sobre ponto até chegar lá. Então, eu vou aqui fazer as minhas carreirinhas. Daqui a pouco, então, eu retorno pra gente continuar a trabalhar. Então, pronto, aqui a gente já fez todas as carreirinhas de repetição. Da carreira de número 6 até a carreira de número 9. E agora, a gente vai fazer... Aí, ó, fica desse jeito, tá? E agora, a gente vai fazer, então, a carreira de número 10. Aí, eu vou tirar aqui o marcador, porque eu para colocar aqui, eu já sei qual que é e tudo. Então, vamos lá. Aí, aqui no começo, você vai fazer 14 pontos baixos. Vai fazer uma diminuição e um ponto baixo 4 vezes. E finalizar essa carreira com 7 pontos baixos. Então, no final, a gente vai ficar aí com um total de 29 pontos baixos. Como eu sempre digo pra vocês, vai ficar anotadinho aí, direitinho, pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida, tá bom? Pode pegar aí, voltar o vídeo e ficar bem direitinho. Na carreira de número 11, então, a gente vai continuar fazendo assim as diminuições, né? Aqui na frente, ó. Então, a gente vai iniciar a carreira com 10 pontos baixos. Depois de fazer esses 10 pontos baixos, a gente vai fazer uma diminuição e um ponto baixo 5 vezes seguidos, uma atrás da outra, são 5 vezes. E terminar a carreira com 4 pontos baixos. Então, a gente vai ficar no final da carreira com 24 pontos baixos no total. Então, aqui na carreira de número 12, a gente vai fazer o quê? Vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição até aqui, chegar aqui no marcador, até finalizar a carreira. Então, a gente vai ficar com um total aí de 18 pontos baixos. Aí, vocês podem ver, ó, como já tá formando, assim, o pezinho, tá? Se vocês quiserem colocar enchimento aqui já um pouquinho, não tem problema algum pra ir fazendo já aqui a forminha do pezinho do nosso cachorrinho. Então, aqui pronto, eu já fiz a carreira de número 12, a gente ficou aqui com 18 pontos baixos. Já coloquei aqui, ó, um pouquinho de enchimento. Aí, já faz a forminha do pezinho. Agora, a gente vai fazer, então, da carreira de número 13 até a carreira de número 27, só repetição, ó. Subir essa parte aqui. Então, a gente vai fazer só 18 pontos baixos, ponto sobre ponto, até chegar aqui, faltando somente uma carreirinha pra gente terminar com o pezinho e perninha do nosso cachorrinho. Então, eu vou dar aqui uma aceleradinha nas minhas carreiras. E daqui a pouquinho, então, eu retorno pra gente continuar a trabalhar. E depois dessa carreira de repetição, a gente só vai fazer mais uma carreirinha e finaliza, então, aqui essa parte. Então, aqui pronto, ó. Eu já fiz da carreira de número 13 até a carreira de número 27. Aí, colocando sempre enchimento, tá? Vai fazendo, colocando enchimento, fazendo, colocando enchimento. Até aqui, mais ou menos, aí aqui não precisa mais, porque a gente vai fazer só aqui a última carreira pra finalizar. E aí, não precisa mais colocar enchimento, não. Aí, eu venho aqui, tiro o meu marcador, que eu já terminei. E vamos fazer a nossa última carreirinha aqui da perninha. Aí, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. E finalizar com 12 pontos baixos. Aqui, eu já fiz o meu primeiro ponto. Vou botar aqui o marcador pra não me perder. Pronto, aqui o marcador. E a diminuição, tá? Aí, só pra mostrar pra vocês novamente, mas eu já mostrei várias vezes nesse vídeo. Aqui, pegar a alcinha da frente do primeiro ponto, do segundo ponto. Passa o fio através das alcinhas aqui e finaliza seu ponto baixo, dessa maneira. Aí, no próximo ponto, um ponto baixo e mais uma diminuição, e assim vai até o finalzinho do marcador.
Aliás, até o finalzinho da carreira, quando chegar aqui no marcador, né? Aí, corta o fio, um pedaço assim, legal pra costurar. Arremata, e essa é a nossa última carreira, carreira de número 28. Então, aqui pronto, eu já finalizei aqui a carreira de número 28. Cortei aqui um pedaço de fio pra costurar e é pronto. Aí, aqui, ó, ficou igual que a outra, tá? São duas perninhas. Agora, a gente vai fazer, então, aqui os bracinhos, né, do cachorrinho, tudo bem? Aí, aqui, dessa forma, tá? Já fiz tem um aqui prontinho pra mostrar pra vocês. Mas a gente vai fazer o outro aí juntinhos, pra vocês não perderem aí nenhum detalhe. Também começa aqui, ó, com a linha nessa cor, a cor marrom, a mesma cor que você começou a fazer o pezinho, os outros detalhes, mesmo marronzinho. Aí, aqui, ó, eu já dei uma adiantada, porque aqui no começo é muito simples, porque é como a gente faz, a base é bem comum. Na primeira carreira aqui, a gente faz o anel mágico com 6 pontos baixos. Na segunda carreira, 6 aumentos. Na terceira carreira, 1 ponto baixo e 1 aumento. E na quarta carreira, um aumento e 2 pontos baixos. Aí aqui a gente tem uma base. Vou deixar também aqui tudo, né? Tudo certinho, legendado, para vocês não se preocuparem ou não se perderem. E então, a gente chegou aqui nesse ponto. Agora, a gente vai fazer, então, a quinta carreira. E na quinta carreira, deixa eu botar aqui pro cantinho, outro bracinho, a gente só vai repetir ponto sobre ponto. Então, aqui a gente terminou com 24 pontos baixos. E na quinta carreira, a gente vai repetir, então, esses mesmos 24. Então, aqui pronto, a gente já fez a carreira de número 5, mas aqui, ó, o último ponto tá para terminar. Porque agora, a gente vai fazer troca de cor pro fio branco. A gente vai passar a utilizar o fio branco, que é bem nessa partezinha aqui, ó, que a gente troca a cor, tá? Do marrom pro branco, nessa partezinha aqui da transição. Então, vamos lá. É do mesmo jeito, como eu já mostrei pra vocês antes, que eu sempre faço. Aqui, na hora de finalizar o ponto, não finalizo com o marrom, já finalizo com a nova cor que eu vou usar, que aqui no caso é o branco, tá? Mas essa técnica, esse jeito que eu faço, é pra todos os tipos, todas as cores, no caso, né? Todos os tipos e cores de fio. Aí, eu gosto de vir aqui, ó. Tem gente que não acha necessário, tudo bem, ok. Eu gosto de sempre dar, assim, 2 nozinhos pra ficar bem arrematadinho, sabe? Pra não ter problema de soltar. Pronto. Aí, dei aqui os nozinhos. Corto, então, o fio marrom, porque eu não vou mais utilizá-lo. E continuar, então, aqui com o branco. Pronto. Aqui a gente já fez a troca e vai continuar com ele. Na sexta carreira, então, a gente vai repetir os 24 pontos baixos. Ponto sobre ponto, sem aumento algum. Então, aqui pronto, agora aqui a gente já fez a carreira de número 6, agora a gente vai fazer a carreira de número 7. Na carreira de número 7, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, ficando assim com 18 pontos baixos. Na carreira de número 8, a gente vai diminuir novamente, só que dessa vez a gente vai intercalar, né, a diminuição. Na outra carreira a gente começou com ponto baixo normal, agora a gente vai fazer uma diminuição em 4 vezes, mas isso só são 3 vezes, tá? Até chegar aqui no finalzinho da carreira, que aí a gente vai ficar com 15 pontos baixos. Então, é uma diminuição e 4 pontos baixos 3 vezes. Isso na carreira de número 8. Na carreira de número 9, a gente só vai repetir, porque vai ficar 15 pontos baixos, a gente vai repetir ponto sobre ponto, fazer só os 15 pontos baixos que a gente vai fazer aqui na carreira de número 8, ok? Então, agora, a gente vai aqui fazer a carreira de número 10, aí a gente vai novamente diminuir, só que só 3 vezes. Então, a gente vai fazer dessa vez 3 pontos baixos e uma diminuição 3 vezes, vai ficar com
12 pontos baixos. Aí, a gente vai repetir nas carreiras de número 11 e nas carreiras de número 12, a gente vai fazer os 12 pontos baixos. Vou deixar aqui anotadinho, tudo bonitinho, como sempre faço. E aqui também no fundinho, assim, ó, já coloquei um pouquinho de enchimento, que eu acho importante já colocar pra ficar assim direitinho. Precisa nem colocar muito, não, acho que eu coloquei até demais para não atrapalhar você trabalhar aqui, mas é importante ir colocando. E isso, à medida que a peça vai crescendo, e colocando enchimento é super importante, porque senão fica difícil depois. Então, aqui eu já fiz tudinho, né, até a carreira de número 12, com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 13. Na carreira de número 13, a gente vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição, então, a gente vai ficar com 11 pontos baixos. E esses mesmos 11 pontos baixos, a gente vai repetir da carreira de número 14 até a carreira de número 16. Só vai repetir 11 pontos baixos. Então, pronto aqui, gente, eu fiz até a carreira de número 16, como eu já tinha falado pra vocês. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 17. Aí, a gente vai começar com uma diminuição e 9 pontos baixos. Então, aqui na carreira de número 17, a gente vai ficar no total de 10 pontos baixos. É só a diminuição aqui no comecinho, e aí faz, então, os 9 pontos baixos até o finalzinho da carreira. Então, aqui pronto, a gente já fez a carreira de número 17, uma diminuição e 9 pontos baixos, aqui totalizando 10 pontos baixos. Agora, a gente só vai repetir. Então, a gente vai fazer essas repetições aqui da carreira de número 18, que é a próxima, até a carreira de número 28. A gente vai repetir esses 10 pontos baixos. O importante que eu queria falar para vocês é o seguinte: à medida que vocês forem crochetando e aí vai aumentando, colocando enchimento, sabe? Pra não ficar difícil. Aqui eu já tenho que colocar, porque tá um tantinho assim bom. Então, eu já tenho que ir colocando enchimento e à medida que você for fazendo as carreirinhas também é interessante colocar enchimento. Porque depois que a gente fizer essas carreiras de repetição, a gente só vai fazer mais 2 carreirinhas e encerra o bracinho. Então, aqui pronto, já fiz até da carreira de número 18 até a carreira de número 28, tá? 10 pontos baixinhos. E aí, 10 pontos baixos, né? No caso, pra não confundir, tá? Vou tirar aqui o marcador. Agora, aí eu já coloquei aqui, ó, enchimento, bem direitinho. Que nem eu falei pra vocês, à medida que vai crescendo o trabalho, é importante colocar enchimento, porque senão fica mais difícil depois. Tirar aqui o marcador. E as 2 últimas carreirinhas são da seguinte maneira. A carreira de número 29, então, a gente vai fazer 8 pontos baixos seguidos e finalizar a carreira com uma diminuição. E a carreira de número 30, que é a última carreira, a gente só vai repetir esses 9 pontos baixos, ok? Só a repetição, terminou, corta o fio pra costurar, reserva e fica, ó, prontinho aqui. Bota essas 2 carreirinhas e aí fica pronto. Aqui eu uso os bracinhos. Então, aqui, gente, já terminei. Cortei aqui o fio e tá aqui os 2 bracinhos, então, tá aqui. E reservar, né, pra depois a gente montar. Aí, agora, a gente vai fazer, então, o rabinho. Então, a gente vai começar com a linha marrom. Claro que você pode, são só sugestões, mas aí a gente vai começar com a linha marrom. E aí, então, a gente vai fazer aqui na primeira carreira um anel mágico com 6 pontos baixos, como comumente a gente faz. Então, pronto, aqui a gente fez a primeira carreira, né, os 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, a gente só vai repetir esses mesmos 6 pontos baixos, não é pra aumentar não, viu? É só repetir. Fica assim, um pouco dificilzinho. Pelo menos, eu faço meu ponto muito apertado, aí às vezes fica um pouco difícil de fazer, mas é tranquilo. Então, pronto, aqui eu já fiz a segunda carreira, né? Tá aqui o marcador.
Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. Nela, a gente vai aumentar. Ou seja, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento no próximo 3 vezes. A gente vai ficar no total com 9 pontos baixos aqui nessa volta de número 3. Aí, a gente vai repetir isso da carreira de número 4 até a carreirinha de número 6, tá? Esses mesmos 9 pontos baixos. Aí, eu vou aqui dar uma aceleradinha e já retorno, então, pra gente continuar. Então, aqui pronto, a gente já fez da carreira de número 4 até a carreira de número 6. Aí, na carreira de número 6, ó, eu só comecei aqui o ponto, né, o último ponto, no caso, porque aqui a gente vai fazer a troca de cor pro branco. Então, aí, dá do mesmo jeitinho, né? Eu termino aqui o ponto, dou aqueles nozinhos, é claro. É a maneira que eu faço, né? Logicamente que é opcional. Então, quem quiser seguir, segue, ou quem quiser procurar uma outra maneira, também não tem problema algum. Aí, cortar aqui o fio na cor marrom, porque a gente não vai mais usar ele. E pronto, já fizemos aqui, então, a troca de cor. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui com a agulha, assim, do outro lado, e já coloco essas pontinhas de fio, de sobra de fio, dentro aqui, sabe? Pra não ficar atrapalhando o crochê. Então, eu já coloco aqui dentro, enfio tudo aqui pra dentro. Aí, aqui agora, a gente vai seguir o nosso trabalho com a carreira número 7. E na carreira número 7, a gente só vai fazer os mesmos 9 pontos baixos. Então, também é ponto sobre ponto, não vai aumentar, nem fazer nada diferente. Só fazer ponto sobre ponto. Na carreira, então, de número 8, a gente vai aumentar novamente. Aí, dessa vez, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. E vamos ficar, então, com 12 pontos baixos, ok? E isso a gente vai repetir nas carreiras 9 e 10. Esses mesmos 12 pontos baixos, certo? Então, aqui eu vou fazer as 3 carreirinhas. E já, então, eu volto e a gente vai fazer a última carreira do rabo. E aí, já finaliza ele. Então, aqui pronto, já fizemos as carreiras 9 e 10. E agora, para finalizar aqui, a gente vai fazer a carreira 11, a última carreira. Nela, a gente vai fazer um aumento e 3 pontos baixos, também 3 vezes. E aí, a gente vai ficar com um total de 15 pontos baixos. Após terminar, vou colocar assim um pouquinho só de enchimento pra gente conseguir, assim, mexer ele um pouquinho, sabe? Deixar ele um pouquinho assim. Só aqui nessa parte branquinha, aí deixa essa parte aqui mais sequinha mesmo, só com crochê, essa parte marronzinha pra ele ficar assim, ó, meio levantadinho, assim, o rabinho, no corpinho do cachorrinho, ok? E deixar um pedaço de fio aí legal pra depois a gente costurar no corpinho.